Olá, sejam bem-vindos ao RTA Podcast, um espaço para discutir a ciência e tecnologia de alimentos e as inovações, os desafios da agroindústria brasileira. Esta é uma iniciativa da Revista Técnica da Agroindústria e tem uma promoção do Programa de Pós-Graduação de Tecnologia de Alimentos da UTFPR, do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFRJ e da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a SBCTA. Esta é uma produção do Espaço Conagron e Pod Studios. Hoje, vamos explorar um tema futurista que já é realidade, a impressão 3D de alimentos. E, para isso, nós temos a honra de conversar com a pesquisadora Ana Carolina Lima, especialista na área. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada pelo convite, Luciana. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço que une ciência e inovação, principalmente de uma forma acessível e inspiradora. Obrigado, Ana, por aceitar o nosso convite. E queremos dizer que a impressão 3D de alimentos não é mais ficção científica. Ela também tem transformado desde a gastronomia gourmet até a nutrição hospitalar. Mas como isso funciona? Como é que é essa tecnologia? Como ela funciona? E o que tem já sido feito, o que vem sendo feito no Brasil e também no mundo a respeito desse tema? Vamos descobrir hoje. E a nossa convidada de hoje, a Ana Carolina Lima, é engenheira química pela UTFPR e ela hoje é doutoranda, né? Está no seu doutorado em engenharia química e biológica pela Universidade do Porto. Está trabalhando no Centro de Investigação de Montanha, no IPB, em Bragança, onde desenvolve pesquisas de impressão 3D em alimentos e materiais funcionais. O seu foco principal é integrar polímeros naturais e tecnologias avançadas para soluções personalizadas nas áreas alimentícias e farmacêuticas. Bom, antes de nós entrarmos no assunto dessa tecnologia, Ana, como é que surgiu esse interesse? Quando a impressão 3D de alimentos entrou na sua vida e virou um tema para trabalho, né, e para pesquisa? Bom, eu fiquei familiarizada com o tema da engenharia de alimentos, realmente durante o meu doutorado, mas o interesse em trabalhar com materiais naturais, desenvolver materiais funcionais, surgiu ainda na graduação, quando eu fiz uma iniciação científica focada no desenvolvimento de materiais de quitosano e alginato, o que acabou por depois despertar uma paixão por desenvolver soluções inovadoras a partir de materiais naturais. E esse interesse foi aperfeiçoado após o meu mestrado, quando eu realizei um estágio na Universidade do País Basco, na Espanha, onde eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre reologia e impressão 3D, aplicada a hidrogéis, o que acabou consolidando a minha escolha do tema de doutorado. E hoje eu desenvolvo materiais funcionais estruturados a partir de materiais naturais em formato 3D. Bacana. Então, já de longo tempo, e despertou muito. E como é que funciona essa tecnologia? Para quem não conhece, basicamente, assim, como é que funciona essa tecnologia? Bom, a impressão 3D de alimentos, hoje, a tecnologia mais utilizada é a de extrusão. Então, nessa técnica são utilizadas seringas. Aqui vamos supor que é uma seringa, por exemplo. As seringas são preenchidas com uma pasta alimentar. Nesse tipo de tecnologia de extrusão são utilizados pastas e géis. E a partir da seringa preenchida, acoplada na impressora, nós temos o trabalho da parte no computador, a parte digital. Então, nós temos já desenhado uma peça num formato digital, que será impressa. Nós utilizamos softwares que fazem o que nós chamamos de fatiamento dessa peça desenhada. Existem impressoras que já possuem isso acoplado no mecanismo dela, que já vem com pré-definições de cilindro, cubos, e nós colocamos os parâmetros de impressão. Mas também há outros em que você pega o formato e um software faz o fatiamento para você. E esse fatiamento,
realmente criar instruções camada por camada, porque a impressão 3D por extrusão, ela aqui vai sair o gel, e nisso a impressora começa a fazer os movimentos, acaba uma linha, uma camada, sobe um pouco e continua a impressão da próxima camada, até criar um empilhamento de camadas e formar o formato 3D. Então, depois nós temos, depois do fatiamento, nós temos um código na linguagem da impressora, que nós chamamos G-Code, que contém as instruções para a impressora interpretar, de formato, coordenadas XYZ, velocidade de impressão, a vazão da tinta, que também é um dos pontos bem importantes dos parâmetros técnicos de impressão. E ao final, nós temos uma estrutura sólida em formato 3D, construída com precisão, a partir de uma pasta ou um gel alimentar. Nós temos também, além da extrusão, outras tecnologias de impressão 3D. Temos também a impressão por jato de tinta, que essa é mais utilizada para a parte de decoração, porque tem um valor estético, sensorial, que é, por exemplo, a impressão de corantes, aromas, vitaminas, diretamente sobre uma superfície de bolo, que é o mais comum, chocolates ou folhas comestíveis. Um outro exemplo é a impressão por jato de ligante, que nós temos um leito com um pó, e é utilizado um ligante líquido para fazer a peça. Esse tipo de impressão cria peças com formas geométricas bem complexas. E um exemplo, havia uma indústria, uma empresa que utilizava esse tipo de impressão, essa empresa chama Sugar Lab, era dos Estados Unidos, e eles faziam impressão de açúcar. E eles criavam peças muito, muito legais, muito diferentes, que era para decoração, assim, festas, gourmets, e até para alguns drinks. Quando você jogava a peça impressa, né, de açúcar no drink, ela era efervescente, então tinha cor, brilho e outras coisas. Interessante. Acaba sendo uma espécie de marketing, né, nesse caso. Interessante. E você falou de alguns ingredientes, né? Das pastas. Por exemplo, açúcar, corantes, enfim. Existem os ingredientes mais comuns utilizados, visto que nós temos alimentos que tentam, por exemplo, baseados plant basics, né? Hoje é um conceito muito utilizado, e em função disso, existem alguns ingredientes que acabam sendo mais comuns em função das demandas que essas, por exemplo, empresas ou esta tecnologia atende? Sim, realmente, atualmente, os ingredientes mais utilizados pelas empresas, as startups que já estão trabalhando com isso, são as pastas de alimentos convencionais, como purê de batata, pastas vegetais, chocolate, mas também com esse viés para alcançar os clientes vegetarianos, veganos. Um ponto que está assim, muito em alta é o de imitar a carne, e utilizar a impressão 3D a partir disso. Então, é um mercado plant-based. São utilizados pastas de proteínas vegetais, principalmente ervilha e soja. E isso tem crescido muito, essa procura de fontes de proteínas alternativas, as de animais, tanto por questões principalmente éticas, quanto as sustentáveis, e principalmente para o mercado das pessoas veganas e vegetarianas. Mas, além disso, também como não são assim todos os alimentos que podem ser impressos, eles têm que passar por alguns requisitos, que tem a questão da printabilidade, aplicabilidade e também o pós-processamento. Tem algumas peças impressas, por exemplo, que mesmo assim depois elas precisam ir ao forno, algo assim. Então, é também muito comum o uso de polímeros naturais para melhorar o desempenho da impressão, para garantir consistência, estabilidade, definição da estrutura impressa. Então, entre eles, é destacado os polissacarídeos, como a goma xantana, pectina, alginato, e também proteínas, como a gelatina, que é uma proteína muito comum de ser utilizada. E o bom é que esses já são materiais que são utilizados nas indústrias de alimentos, né? Já são usados como estabilizantes, gelificantes, então não precisa assim ter tanta preocupação com o uso porque quando nós dizemos, polímeros, né? Já
Quem não conhece já fica assim meio com medo de comer, de utilizar e tudo mais. Entro num conceito aí de sustentável, de um produto natural, né? Porque você está falando de ingredientes naturais, não está falando de ingredientes sintéticos. Muito Isso. interessante. Às vezes, essa informação não chega àquelas pessoas que poderiam consumir um produto, talvez personalizado. E aí vem aquela questão, essa tecnologia está permitindo, então, uma personalização de alimentos. Você Sim, falou aí de proteínas vegetais, né, de concentrados vegetais, ervilha, soja, é isso? Sim, a impressão 3D ela permite um nível de personalização muito interessante, principalmente porque ela vem de um modelo digital. Então, nós podemos projetar formas geométricas simples e complexas, artísticas, funcionais. Então, isso abre um leque enorme para a criatividade no conceito de personalização do formato. Então, nós podemos personalizar tanto para atrair um consumidor ou adaptar o formato dependendo necessidades específicas de um cliente, como, por exemplo, hoje, uma das propostas da impressão 3D é ser utilizada para produtos para pessoas com disfagia, que é uma condição que a pessoa tem dificuldade de mastigar o alimento e da deglutição, que acontece principalmente com idosos. Além do formato, tem a personalização da textura, que ela ocorre principalmente pelas formulações e os materiais que nós utilizamos. Aí vem, por exemplo, a proteína vegetal, que o pessoal tem trabalhado com a textura da proteína vegetal e tem conseguido imprimir análogos à carne, por exemplo. Então, além de nós podemos brincar com a textura, dependendo do que adiciona, proteínas, amidos, hidrocoloides, é possível criar materiais mais firmes, mais cremosos, mais areados, dependendo como é feita a impressão também. Isso, se as camadas são mais grossas, tem mais material impresso, mais espaços vazios no material impresso. E também isso abre a oportunidade da nutrição personalizada, que é como a impressão 3D tem o potencial de imprimir essas tintas alimentares, elas também têm a, a opção de serem incorporadas com vitaminas, minerais, compostos bioativos, até fármacos. Então, é possível nós fazermos uma combinação. Já temos, por exemplo, já temos uma tinta alimentar que o paciente responde bem. Então, nessa tinta, nós vamos incorporar fármacos nutritivos que são necessários para ele. Então, alcançando, assim, uma nutrição sob demanda, por exemplo. Legal. Então, essa tecnologia, ela tá, você já citou alguns exemplos aí, né? Então, ela já vem sendo aplicada, é isso mesmo? E você tem mais alguns, por exemplo, você citou de alguns produtos fármacos, citou a questão de pessoas que têm dificuldade de deglutição, isso ocorre principalmente nos hospitais, é isso, né? A Sim, questão tem a questão da disfagia, principalmente a proposta para que seja produtos utilizados em hospitais e em lar de idosos. Existe uma empresa chamada Gastronology que eu venho acompanhando desde que eu comecei o doutorado. Quando eu conheci essa empresa, eles é uma empresa dos Países Baixos. Eles ainda estavam na parte de testes. Então, eles criaram pastas vegetais, que são mais assim, purês, que tem o toque final deles para conseguir ser impresso, mas que eles imprimem em formatos e cores que vá chamar a atenção do consumidor, que vá ajudar por exemplo, o idoso a ter vontade novamente de comer, a se sentir atraído na parte da alimentação, porque uma vez que a pessoa já não consegue mais, tem dificuldade, ela passa a não querer comer. Então, a proposta da empresa eles imprimem, manda feito numa caixinha que é só descongelar. Então, eles estavam em fase de ver se esse congelamento e descongelamento estava dando certo, e também a aceitação dos pacientes com esse alimento. Outra parte que é explorada, impressão 3D explorada, é mais um lado gourmet, a gastronomia gourmet.
E os chefes têm explorado essa tecnologia para criar pratos assim atrativos, inovadores. Então tem essa pegada mais estética, experiência sensorial diferenciada. E um exemplo disso é a empresa de massas, a Barilla, que ela tem no site dela, você consegue entrar e ver com preços e tudo realmente para você comprar os kits de massas impressas assim para ser utilizado em eventos, coisas assim, algo bem essa pegada de exclusividade. Uhum. Isso é bem interessante, até pensando para criança, né? Você está falando aí da Também. massa Barilla, que já tem já tem alguns produtos a massa, né? Que são um pouco personalizados e chamam a atenção das crianças. Nós podemos pensar nisso também na questão da aplicação para atrair as crianças para determinado alimento, né? Sim, tem isso até chamar a atenção da criança por cores, formatos. Às vezes tem, a criança está com deficiência de alguma vitamina. Além de ser possível aquilo que eu comentei de incorporar essa vitamina à pasta, né, do purê alimentar, também poderia ser feito uma pasta de purê de brócolis, por exemplo, que é um alimento que a criança não come de forma nenhuma, mas se imprimir na forma de um super-herói, de um animal, a criança vai ficar curiosa e vai querer comer, e pode ser que ela aceite melhor. Até porque também tem as crianças com seletividade alimentar. Hoje é dito muito, é conversado também muita aplicação para pessoas com autismo, que eles têm uma seletividade alimentar maior. Então, para também acolher esse público no desenvolvimento desses alimentos. Muito interessante isso. Realmente, nós temos cada vez mais descoberto, tendo informações e conhecimentos sobre peculiaridades da alimentação e de algumas limitações das pessoas, falou das crianças, sobre autismo, enfim, e que acabam sendo um nicho bastante interessante, não para explorar, mas também para oferecer, vamos falar isso, oferecer para Sim. essas pessoas uma alternativa, visto que elas têm alguma limitação e precisam realmente. E, e nesse sentido, mudando um pouquinho, voltando um pouquinho no tema sustentabilidade, você falou da questão da sustentabilidade ali atrás. Uhum. Você acha realmente que a impressão 3D ela tem um vínculo bom com a sustentabilidade? Sim, eu acho que um ponto importante é o uso de matérias-primas alternativas, porque muitas vezes, aqui eu comentei algumas mais comuns, as mais utilizadas, mas é bem possível utilizar produtos que sejam subutilizados ou desperdiçados na indústria tradicional, como subprodutos de frutas, vegetais, cereais. Existe, assim, isso é ainda menos comum, mas é o uso de proteína de insetos, inclusive para snacks, para algo assim mais crocante, por exemplo, já é incorporado em massas de snack, bolo, coisas assim. Já o uso em si da proteína vegetal no lugar da proteína animal já pode causar um impacto. E a maior proposta da impressão 3D é a produção mais precisa e sob demanda, o que acaba gerando menos desperdício. Até quando existem algumas empresas que nós acessamos o site empresas de impressão 3D de alimentos, que elas colocam por exemplo, com a produção de até tanto, deixamos de utilizar tantos por cento menos de água. Foram abatidos menos tantos animais pela produção que eles têm feito. Então, é um desenvolvimento, agora para o desenvolvimento em larga escala, tá crescendo, né, o conhecimento e tudo mais, é uma tecnologia que tem um potencial enorme para fazer parte de um sistema alimentar mais eficiente, criativo e sustentável. Bacana. Você falou em insetos, né? Esse foi o tema do nosso primeiro episódio daqui do podcast da RTA. Bastante interessante, uma forma de inserir, né? Uma tecnologia que ainda está bastante incipiente. Falando em
startups, empresas, você citou algumas empresas que vocês acompanham aí, você falou no início. A gente não quer fazer propaganda, mas enfim, mas você tem conhecimento já, você citou algumas aí, de startups, de empresas que têm se destacado, empresas de pesquisa, sabe, por exemplo, no Brasil, a Embrapa, já tem alguma coisa nesse sentido, né? Quais são essas empresas, ou esses laboratórios de pesquisa que vêm trabalhando? Bom, sobre a Embrapa, por exemplo, em 2023, a gente começou a ver informações que eles estavam trabalhando com impressão 3D, que estavam se juntando a algumas empresas. Então, o que a Embrapa tem desenvolvido é um análogo de pescado, de proteínas vegetais, com a intenção de criar um alimento que seja nutricionalmente satisfatório, mas que também tenha características sensoriais semelhantes à carne animal, e isso é para atender o nicho de clientes veganos e vegetarianos. Uma empresa que eu já vinha acompanhando um tempo, brasileira também, que eu gosto muito da proposta deles, é a BioEdTech, que ela se transformou em duas empresas, que hoje é separado a parte da impressão 3D e uma parte educacional. Então, no site deles é mostrado que eles desenvolveram já o primeiro cookie vegano impresso em 3D no Brasil, também um snack de cenoura impresso, e eles têm mostrado um grande avanço. Eles trabalham também com a bioimpressão, que é a impressão de tecidos, mas tem muita informação no LinkedIn, no site deles, sobre a parte de impressão de alimentos. Agora, eu cheguei a comentar da Gastronology, que eles têm a linha de produtos para as pessoas com disfagia. E o que eu até, assim, pesquisando um pouco para o podcast, para relembrar as indústrias, ver também o que tinha avançado desde as últimas vezes que eu tinha visto, eu encontrei mais empresas, que tinha uma que eu não conhecia, que é a Cocos, da Espanha, e eu fiquei realmente bem impressionada. Eu até marquei aqui uma frase do CEO para comentar. Eles afirmam que a empresa, o espaço que eles têm hoje para a impressora 3D, que eles têm a capacidade de produzir até 250 quilos de bacon plant-based por hora. E o CEO afirmou que com a tecnologia deles, eles fazem em 5 minutos o que 2 porcos fazem uma vida inteira. Eu fiquei muito impressionada por essa informação. Até as outras empresas que eu acompanhava não tinham demonstrado valores assim tão altos. Tem uma empresa da Áustria, que é a Revo Foods. Eles fazem produtos salmão, polvo, a partir de proteína do cogumelo. E acho que foi ano passado, ou esse ano, agora não lembro ao certo, que eles criaram um espaço para a produção industrial. E mesmo assim, não chega a ser esse tamanho dessa empresa Cocos fazendo o bacon deles. Interessante, né? E de empresas assim que no Brasil, que você indicou, né? Você falando aí da BioEdTech, né? E tem algumas empresas também estrangeiras, né? Multinacionais que estão atuando por aqui, né? No Brasil, no caso. Um exemplo que eu conheço é a Redefine Meat, que estava pensando em expandir para o Brasil, né? Porque já tem, assim, vários países. Interessante, nós temos aí vários exemplos já, né? E é impactante essa informação, por exemplo, da Cocos, porque já é uma outra dimensão. Nós estamos falando mais de algo de teste experimental, nós estamos falando de algo que é factível, né? De fato, né? Da produção. Buenas. Até que, por exemplo, quando... Desculpa que eu... Sim, pois não. Quando eu comecei a estudar pelo doutorado,
Uhum. A maior proposta da impressão 3D é a personalização, é poder criar um formato específico, é poder aprimorar uma tinta, um alimento a ser impresso para um cliente que tenha algum problema a ser resolvido. Então, ver empresas assim com uma capacidade de impressão para produtos serem vendidos no mercado, uma alta capacidade de impressão é bem surpreendente. Uhum. Interessante. Aí, veja só, nós estamos falando assim, de uma visão talvez meio futurista, mas já real, né? Nós estamos com empresas já com coisas factíveis e nos coloca já numa situação de desafios que nós temos aí, presente e futuro, né? Como é que você entende esses desafios para a difusão dessa tecnologia? Nós estamos vendo aqui, você citou algumas empresas, certo? Algumas empresas que já estão no mercado, alguns laboratórios estudando, como vocês, instituições públicas. Nós temos a Embrapa, que já tem alguns trabalhos sendo realizados. Como é que você vê aí com maiores desafios que nós temos pela frente na difusão dessa tecnologia e na implementação dessas tecnologias? Uhum. Bom, na minha opinião, um grande desafio é a aceitação pública do alimento. Uma, porque, por exemplo, os alimentos plant-based para os veganos, a pessoa já parte dessa necessidade. Então, realmente, eu vou provar esse porque eu não vou comer o de origem animal. Mas agora eu vejo assim, quando eu faço normalmente algumas apresentações, tem algum evento, e comenta, já é impresso, já tem salmão de cogumelo, por exemplo. E aí o pessoal já tem a pessoa que fica extremamente curiosa e que vai querer provar, mas tem outros que falam, eu não vou comer isso é estranho. Ou a pessoa associa que a impressão 3D é com algo artificial. Então, tem essa parte de trabalhar a aceitação pública, das pessoas também verem o valor, tanto nutricional quanto estético, e para provar esses produtos e levar a pessoa a passar a consumir. Um outro obstáculo que é bastante conversado, que é o custo dos equipamentos. Uma impressora 3D de alimentos tem um custo elevado, não é assim tão acessível, igual, por exemplo, hoje já é bem difundido as pessoas usarem em casa a impressora de filamento plástico. Então, com os anos, já difundiu muito, o pessoal quer, assim, para brincar, para imprimir em casa mesmo, e já uma impressora com esse sistema de extrusão de alimentos ainda não tem um preço tão acessível. Então, isso já limita um pouco para os pequenos produtores, para consumidor final, no caso, que poderia beneficiar dessa personalização, inovação que é oferecida pela impressão 3D de alimentos. Agora, um outro comentário assim, a respeito dos desafios, que, pelo que eu tenho acompanhado, ainda não existe uma regulamentação clara para esses produtos. Então, eu acho que para uma produção em larga escala, por exemplo, no Brasil, aqui na Europa também eu vi que não existe assim muita regulamentação com relação à impressão 3D. Tem regulamentação porque é um produto alimentar que vai entrar no mercado. Mas então não existem normas específicas de segurança, de rotulagem, assim, um certo padrão de qualidade envolvendo a impressão 3D. Então, acho que, por exemplo, alguém que vai abrir uma empresa dessa vai querer ter algo para seguir certinho para não passar por nenhum problema ou dificuldade. Tem algumas coisas que são bastante incipientes em relação a isso, né? Então, realmente acaba sendo um desafio, tem que ser construído juntamente Sim. com a tecnologia que está se desenvolvendo. E num dos comentários você falou, né, da acessibilidade, porque em nível de tamanho de empresa, de investimento, para uma pequena empresa ainda pode ser uma barreira, né? Sim. Mais para uma empresa de maior porte, pois o investimento acaba sendo alto, pelo Sim. menos agora, né?
Sim, agora que está no início, e eu tenho visto que essa tecnologia está mais presente em centro de pesquisa, gastronomia de alto padrão, que é devido ao custo e também à necessidade de conhecimento técnico para o uso. Precisa de um conhecimento especializado, né, para o uso das impressoras. Mas eu imagino que com o tempo isso é uma tendência a mudar, porque com o avanço da tecnologia, que nem com as outras impressoras que eu comentei de filamento, a tendência é que passe a ficar mais barato, mais compactas, também mais fáceis de usar. Existe uma impressora de alimentos, uma proposta a empresa chama Natural Machines, e essa impressora chama Foodini, que ela é um modelo assim semi-profissional, e que você, como consumidor comum, você pode comprar ela. Ela também assim já é usada um pouco em restaurantes. Então, o problema é que ela não tem assim, não é um preço acessível, né? Mas o futuro, a ideia é que esses equipamentos passem a terem valores acessíveis para empreendedores locais, pequenos negócios, uma impressora para ter num hospital, por exemplo, no lar de idosos, porque uma proposta é levar o material pronto. Outra é eles já terem a impressora, terem o alimento e imprimir. Uhum, sim. Para a acessibilidade, quando a gente fala em acessibilidade, realmente ter acessibilidade para pequenos negócios e também para as pessoas terem nos locais para ser utilizado, como no caso personalizado. Interessante. Uhum. E como você vê o Brasil? Você vê o Brasil como potencial para utilizar essa tecnologia? Qual é o papel do Brasil Então, nessa? pelo que eu tenho acompanhado assim da Embrapa e da BioEdTech, eu fico bem contente com os resultados que eu vejo, assim, dá bastante animação. E eu acho que por isso o Brasil acaba tendo um papel importante nesse cenário da impressão 3D de alimentos. Os dois exemplos que eu trouxe já comprova isso, que a Embrapa, em parceria com o setor privado, está conseguindo desenvolver os alimentos plant-based. A BioEdTech, além da criação de alimentos, realmente, ela tem promovido capacitações. Eu vi que eles dão cursos de prototipagem, o que leva à inovação e o conhecimento as pessoas passam a conhecer a tecnologia. Então, esse movimento entre os centros de pesquisas, empresas e startup mostra que o Brasil ele está envolvido nessa inovação e que tem soluções a ver com o nosso país, porque, por exemplo, a Embrapa está fazendo produtos a partir de leguminosas brasileiras. E a demanda e também e atendendo a demanda do nosso mercado, porque a intenção dela é realmente alcançar o nicho de clientes vegetarianos e veganos. Então, está cumprindo a parte de inovação, biodiversidade, demanda do mercado, interesse do consumidor. Então, eu fico bem contente assim de ver esses avanços. Para você que trabalha e é uma apaixonada pela temática, é interessante. Eu fico imaginando, será que nós teremos impressora 3D de alimentos? E quem é acostumado a fazer muito alimento em casa, preparar alimentos, ou até aquelas pessoas que fazem por necessidade, atletas, pessoas com limitações de algum tipo de alimento, por alergia, né, né, como você falou, por questões de Para a saúde. parte de nutrição, saúde. Eu fico imaginando se nós teremos impressoras 3D Em domésticas casa, né? daqui a alguns anos. Será que teremos? Eu acho isso assim bem, bem interessante, né? Eu consigo imaginar as primeiras pessoas a terem em casa as que gostam de cozinhar. Cozinham assim de forma criativa, querem explorar novos sabores, texturas, então imagino que serão assim os primeiros compradores, né? Há quem diga, assim, defende a ideia de que a impressora 3D ela vai passar a ser tão comum quanto é o micro-ondas na nossa casa. Então, eu imagino que com a nutrição personalizada também, hoje a gente já vem discutindo muito isso, vem discutindo muito sobre a nutrição em si, melhorar a saúde a partir da nossa
do que nós comemos. Eu acho que a tecnologia da impressão 3D de alimentos vai permitir que nós façamos a impressão ajustada às nossas necessidades. Então, quem tiver em casa também vai poder fazer combinações específicas, por exemplo. A pessoa, ao invés de tomar várias cápsulas de vitaminas, pode tentar incorporar todas em algo que vai comer. Então, é algo assim que eu vejo evoluindo para a pessoa ter em casa. Eu não acho que é para já, mas eu consigo imaginar no futuro. Ana, Voltando. nós estamos nos encaminhando para encerramento da nossa conversa. Foi uma aula fantástica. Você realmente vem trabalhando muitos anos e tem uma experiência também fora do Brasil, até para ter uma ideia do que está acontecendo em outro lugar, né? Não só no Brasil, porque você já tinha uma experiência por aqui, mas também uma visão de fora, né? Sempre é bom nós trocarmos essas informações. É uma conversa sobre tecnologia, uma conversa sobre nutrição personalizada, uma conversa sobre sustentabilidade, que é um tema sempre recorrente, com a impressão 3D de alimentos. Então, eu poderia dizer assim que o futuro da comida já começou e é impressa. Sim. Veja só, o futuro já começou e ela é impressa. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, você indica livros ou artigos ou seguir alguma startup, alguma empresa para se aprofundar um pouco mais? Tem as várias empresas assim que eu tenho acompanhado que elas estão fazendo um trabalho incrível. Então, por exemplo, a BioEdTech, se informar tanto no site deles quanto no LinkedIn é muito legal porque a BioEdTech mostra um conteúdo muito acessível, educativo sobre bioimpressão e impressão de alimentos. Então, são vídeos curtos, muito explicativos. Já a Rebel Foods, que eu comentei, que é daqui da Europa, ela é super ativa no LinkedIn e eles estão mostrando bastante o avanço deles, que começaram só com produto, agora tem vários, agora estão com a produção industrial. Um site que eu indico para quem tem interesse de ver a composição química é a Redefine Meat. Eles têm de uma forma bem simples assim, por exemplo, tem esse produto de carne de porco. Aí você entra lá, tem certinho os ingredientes que eles utilizam. E aí eu achei bem legal porque o pessoal que entende mais disso já bate o olho, esse aqui eu sei que é para tal coisa, esse é sabor, esse aqui é para ajudar na impressão. E é bem legal e tudo natural. Porque normalmente o que mais me perguntam é: mas essa pessoa, essa empresa que fez carne, o que que tem nessa carne? Ok, é soja, proteína de soja, mas e o que mais, né? E a outra proposta que vai mais para o lado nutricional, que eu tinha comentado, que é da Gastronology, que no site deles eles mostram um passo a passo do produto e as aplicações, que aí eles já têm aplicações para idosos, crianças, então é um site também assim inspirador para dar uma olhada. E quem também quiser, quem tiver mais algum interesse ou quiser saber outras coisas para acompanhar tudo mais, pode entrar em contato. Legal. Nós vamos deixar também na descrição aqui da nossa conversa esses links, os sites. Isso, e o teu contato aí do e-mail, né, para o pessoal quiser tirar dúvidas ou até trabalhar com isso, né, fazer parcerias. Estão num centro de pesquisa, de investigação, que a gente chama, né, bastante renomado, conhecido, muito legal. Nós queremos agradecer você ter aceitado o nosso convite, Ana. Isso, obrigada a vocês. Por intermédio da professora Alessandra Machado Lunks, nossa colega aqui do UTFPR, que neste momento está dividindo aí o espaço do laboratório, trabalhando com você. Queremos agradecer por ter aceitado estar conosco, dispensar um pouco de tempo conosco. Claro, muito obrigada ao convite também, o espaço, foi realmente um prazer poder compartilhar um pouco sobre a área da impressão de alimentos e o que eu venho estudando. É sempre bom, porque às vezes a gente concentra
na redação de artigos e acaba ficando mais limitado aos papéis ou até mesmo pela... É bom lembrar, né, o motivo, por que a gente vem estudando tudo isso. Exatamente, isso é bacana, até a história, né, de por que se chegou a trabalhar com isso, né, porque muitas vezes não se sabe, muitos pesquisadores têm uma história, começou muito cedo, despertou muito cedo para tal, e por isso foi procurando trabalhar com isso, e tem uma larga experiência já, começada antes mesmo de chegar numa graduação, numa pós-graduação, enfim. Isso mesmo. E depois, quem sabe, numa empresa ou numa instituição de pesquisa, numa instituição de ensino, né, trabalhando com essa temática. Bacana, muito obrigado. Ok, obrigada, Luciano. Nós agradecemos a participação da Ana e também do nosso público. Deixe seus comentários, nós deixaremos links aí na descrição do vídeo, né? Acompanhe a RTA Podcast nas plataformas e nas redes sociais. Nós estaremos no YouTube, nós estaremos no site do Espaço Conagron, no blog, nós estaremos no TikTok também. Nos sigam, se inscrevam, compartilhem, digam se acharam o conteúdo bom ou ruim, sugiram também, né? Sugiram também, isso é importante, que é a crítica criativa, né? Nas plataformas. Para todos, eu vou lembrá-los, o conhecimento alimenta o futuro, como hoje nós conversamos sobre algo que é o futuro da alimentação, e ele é impresso. Um abraço a todos.